A sala de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos estava lotada naquela manhã de domingo. Luísa Ribeiro, 23 anos, segurava seu cartão de embarque com tanta força que seus dedos estavam brancos. Seus olhos ardiam de tanto chorar, mas agora as lágrimas haviam secado. O voo para Recife partiria em 40 minutos, e cada segundo que passava era uma agonia. "Você tem certeza disso, Luísa?" perguntou Bianca, sua irmã mais velha, que segurava nos braços o pequeno João Pedro, de apenas 3 meses, adormecido em um cobertor azul claro. "Não tenho escolha, Bi." Luísa tocou o rostinho do filho com a ponta dos dedos, sentindo a pele macia como veludo. "A dona Marlene me ofereceu o dobro do que ganho limpando casa aqui em São Paulo, e ela vai me registrar. Daqui a 3 meses, no máximo, trago vocês dois para Recife." Bianca ajeitou o sobrinho no colo. "E se o André decidir aparecer de novo?" Luísa soltou uma risada amarga. "O André sumiu quando eu disse que estava grávida, 7 meses atrás. Acha mesmo que ele vai querer saber do João agora?" As duas irmãs se olharam. Órfãs desde a adolescência, haviam aprendido cedo que só podiam contar uma com a outra. A doença da mãe tinha consumido todas as economias da família, e o sonho de Luísa de se tornar enfermeira foi interrompido quando precisou largar a faculdade para trabalhar em período integral. Depois veio o namoro com André, a gravidez inesperada e o abandono. "Você já enviou a foto dele para o grupo da família no WhatsApp?" perguntou Bianca, tentando distrair a irmã. "Já. A tia Cleonice disse que ele tem a cara do pai." Luísa sorriu com tristeza. Como ela pode saber? O André nem quis conhecer o próprio filho. O anúncio da primeira chamada para o voo fez com que Luísa sentisse uma pontada no peito. Seus seios pesados, cheios de leite, doíam sob o casaco fino. Ela havia tirado leite antes de sair de casa, mas já sentia o desconforto novamente. "Está na hora." A voz de Luísa saiu como um sussurro. Bianca entregou o bebê para a irmã, que o abraçou com força, respirando seu cheirinho de talco. João Pedro abriu os olhos por um momento. Aqueles olhos negros tão parecidos com os dela, e voltou a dormir. "Mamãe vai voltar logo, meu amor", murmurou Luísa, beijando a testa do filho. "Ah, mamãe vai trabalhar muito para dar uma vida melhor para você." Entregar o bebê de volta aos braços da irmã foi como arrancar um pedaço do próprio coração. Com as pernas bambas, Luísa pegou sua mala gasta e caminhou para o portão de embarque. Virou-se uma última vez para olhar Bianca e João Pedro, gravando aquela imagem em sua mente. No avião, sentada no corredor da classe econômica, Luísa segurava uma foto do filho entre os dedos trêmulos. A aeromoça passou oferecendo refrigerante, mas ela recusou. O dinheiro contado no bolso precisava durar até o primeiro pagamento em Recife. A viagem tinha sido planejada nos mínimos detalhes. Dona Marlene, uma antiga patroa de sua mãe que agora morava em Recife, havia prometido um bom salário, carteira assinada e um quarto só para ela na casa na praia de Boa Viagem. Em troca, Luísa cuidaria da casa e cozinharia para a família. Não era o emprego dos sonhos, mas era a melhor opção para alguém com ensino médio completo e metade de um curso de enfermagem. O avião já estava em altitude de cruzeiro quando um choro desesperado de bebê cortou o silêncio da cabine. Vinha da classe executiva atrás de uma cortina. O som agudo e angustiado atingiu Luísa como uma flecha, fazendo seu corpo reagir instantaneamente. Seus seios começaram a vazar leite, manchando sua blusa. Envergonhada, ela pegou um lenço na bolsa e tentou disfarçar o vazamento, mas o choro continuava, cada vez mais forte. Os passageiros começaram a trocar olhares impacientes. "Essa criança precisa de alguma coisa", murmurou uma senhora ao lado de Luísa. Incapaz de ignorar o instinto materno, Luísa se levantou e caminhou até a cortina que separava as classes. O que viu partiu seu coração. Um homem alto, de terno cinza impecável, caminhava de um lado para outro no corredor, segurando uma bebê minúscula que chorava sem parar. No assento ao lado, várias mamadeiras com diferentes fórmulas estavam espalhadas. "Vamos, Sofia, por favor", implorava o homem em voz baixa, tentando oferecer uma das mamadeiras. A bebê virava o rosto, rejeitando o bico de silicone, o rostinho vermelho de tanto chorar. Sem pensar 2 vezes,
Luísa se aproximou. Com licença, senhor. O homem se virou. Tinha olhos verdes cansados e uma barba por fazer que não combinava com seu terno elegante. Posso ajudar? Ofereceu Luísa. A não ser que você tenha o poder de fazer um bebê de 2 semanas aceitar uma mamadeira, acho que não. Respondeu ele, sua voz traindo frustração e desespero. Luísa respirou fundo, reunindo coragem. Na verdade, eu tenho leite materno. O homem congelou, seus olhos arregalados em choque. A bebê continuou chorando. Como assim? Ele perguntou. Eu acabei de deixar meu filho de 3 meses com minha irmã em São Paulo. Estou indo trabalhar em Recife, explicou Luísa, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Meus seios estão cheios de leite. Sua filha parece estar rejeitando a fórmula. Se o senhor permitir, eu posso amamentá-la. A expressão do homem passou de choque para desconfiança, depois para um vislumbre de esperança desesperada. A aeromoça se aproximou nesse momento. Senhor Mendonça, preciso pedir que o senhor e sua filha retornem aos seus assentos. Estamos enfrentando uma área de turbulência. Essa moça está se oferecendo para amamentar minha filha, disse ele, indicando Luísa com um movimento de cabeça. A aeromoça olhou para Luísa, surpresa. A senhora é... Sou mãe de um bebê de 3 meses, respondeu Luísa, mostrando a mancha de leite em sua blusa como prova. Posso ajudar. Depois de um momento de hesitação, o homem assentiu. Por favor, tente. A aeromoça levou Luísa e o homem para um espaço mais reservado na parte traseira da classe executiva. Com as mãos trêmulas, Luísa se sentou e ajeitou sua blusa para expor um dos seios. O homem, visivelmente desconfortável, mas desesperado, entregou a bebê para ela. No momento em que Luísa colocou a bebê em posição, a pequena parou de chorar e abocanhou o mamilo avidamente. O silêncio repentino foi quase surreal. Meu Deus! Sussurrou o homem, passando a mão pelos cabelos escuros. Ela não parava de chorar desde que embarcamos em São Paulo. Luísa sorriu, observando a bebê mamar com força. Era tão pequena e delicada, com uma penugem dourada na cabecinha. Como é seu nome? Perguntou o homem, sentando-se ao lado dela. Luísa Ribeiro. Gustavo Mendonça. Ele se apresentou, estendendo a mão. Luísa notou o relógio caro em seu pulso. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você está fazendo, Luísa. Enquanto a pequena Sofia mamava, Luísa e Gustavo começaram a conversar. Ele contou que era CFO de uma empresa de tecnologia com sede em Recife. Sofia tinha nascido 2 semanas antes, e a mãe dela, Vanessa, havia abandonado os 2, 3 dias após o parto, dizendo que não estava pronta para ser mãe. Ele estava voltando para casa depois de resolver questões legais em São Paulo. E você? Perguntou Gustavo. Por que está deixando seu bebê para trabalhar em Recife? Luísa contou sua história. A luta para sustentar a si mesma e ao filho depois que o namorado a abandonou durante a gravidez. A dificuldade em encontrar um emprego que pagasse o suficiente em São Paulo. A oportunidade como empregada doméstica em Recife. Você tem formação em quê? Perguntou Gustavo, observando a forma cuidadosa e profissional como Luísa lidava com Sofia. Fiz 2 anos de enfermagem, mas tive que largar quando minha mãe adoeceu. Luísa ajustou a bebê para o outro seio. Depois, quando engravidei, não consegui voltar. Sofia terminou de mamar e adormeceu nos braços de Luísa, saciada e tranquila. A transformação era incrível. Você tem um dom com bebês, comentou Gustavo admirado. É instinto de mãe, respondeu ela, entregando Sofia de volta para ele. Gustavo segurou a filha com cuidado, ainda inseguro. Eu nem sei trocar uma fralda direito. Contratei 3 babás diferentes em 2 semanas, mas Sofia não se adapta com nenhuma delas. Ele olhou para Luísa, um pensamento formando-se em seus olhos. Luísa, posso fazer uma proposta? Luísa fitou os olhos verdes de Gustavo, esperando pela tal proposta. O avião atravessava uma leve turbulência, mas a pequena Sofia dormia profundamente nos braços do pai, como se nada pudesse perturbar seu sono, depois de finalmente ter se alimentado adequadamente. Estou ouvindo, disse Luísa,
ajeitando a blusa manchada de leite. Gustavo respirou fundo, como se estivesse prestes a saltar de um precipício. Quanto a dona Marlene vai te pagar em Recife? Luísa hesitou por um momento, sentindo-se desconfortável em falar de dinheiro, mas respondeu: R$ 2.000 por mês com carteira assinada. Eu pago o dobro, disse Gustavo sem hesitação. R$ 4.000, também com registro em carteira, para você cuidar exclusivamente da Sofia. Luísa sentiu como se o ar tivesse sido sugado da cabine do avião. O quê? Estou desesperado, Luísa. Sofia não aceita mamadeira, não dorme direito, chora constantemente. Você viu o que aconteceu quando você a amamentou? Foi a primeira vez que ela dormiu tranquila desde que nasceu. Ele fez uma pausa, observando a filha adormecida. Além disso, você tem formação em enfermagem, mesmo que incompleta. É perfeito. Mas eu não posso, balbuciou Luísa. Meu filho está em São Paulo. Eu vim para Recife justamente para conseguir dinheiro para trazê-lo em alguns meses. Gustavo se inclinou para a frente, seu olhar intenso. E se eu pudesse trazer seu filho para Recife imediatamente? Tenho conexões. Posso providenciar passagens para ele e sua irmã esta semana mesmo. O coração de Luísa acelerou. A proposta era tentadora demais para ser verdade. Não entendo. Por que faria isso por mim? Você nem me conhece. Quando se trata da felicidade da minha filha, não meço esforços, respondeu Gustavo com simplicidade. Além disso, vejo como você olha para o João Pedro na foto que está segurando. Sei que você não ficaria confortável longe dele, e não seria justo pedir isso. Se vocês dois estiverem em Recife, você pode cuidar de Sofia e do seu filho ao mesmo tempo. Luísa tentou organizar os pensamentos, que corriam em 1000 direções. Mas onde nós ficaríamos? Eu não tenho onde morar em Recife. Minha casa tem espaço de sobra, respondeu Gustavo. Moro em uma propriedade em Porto de Galinhas. Não é exatamente Recife. Fica a cerca de 1 hora da capital, mas é um paraíso. Tenho quartos de sobra e posso adaptar um para você e seu filho. A menção de Porto de Galinhas fez Luísa arregalar os olhos. Conhecia o lugar apenas por fotos nas redes sociais. Águas cristalinas, piscinas naturais, areia branca. Um destino de férias dos sonhos para qualquer pessoa. E Gustavo estava dizendo que morava lá. Sua casa fica na praia? Perguntou Luísa, tentando imaginar o cenário. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Gustavo. Na verdade, fica em uma pequena península particular com acesso exclusivo ao mar. É um lugar tranquilo, perfeito para crianças. Luísa sentiu uma tontura. Estava mesmo tendo essa conversa? Um homem rico, que acabara de conhecer, oferecendo um salário que era o dobro do que esperava ganhar, mais moradia em um paraíso tropical, além de trazer seu filho e sua irmã imediatamente para perto dela? Isso parece... Ela hesitou, procurando a palavra certa. Parece fantasia demais para ser verdade. Entendo sua desconfiança, disse Gustavo. Olha, não precisa decidir agora. Quando chegarmos a Recife, você pode conhecer minha casa, ver as condições, e só então tomar sua decisão. Se não se sentir confortável, eu mesmo te levo até a casa da dona Marlene. Antes que Luísa pudesse responder, a pequena Sofia começou a se remexer nos braços do pai, fazendo uma careta que Luísa já conhecia bem. Ela vai chorar de novo, avisou Luísa. Provavelmente está com cólica. Posso? Gustavo entregou a bebê a ela sem hesitar. Luísa posicionou Sofia em seu ombro e começou a fazer movimentos circulares em suas costas, massageando suavemente a barriguinha da recém-nascida. Sofia soltou alguns gases e imediatamente relaxou. Como você sabia? Perguntou Gustavo, claramente impressionado. Meu João Pedro sofre com cólicas também. A gente aprende a reconhecer os sinais, explicou Luísa, continuando a massagem. Recém-nascidos têm o sistema digestivo muito sensível. Gustavo observou a interação por alguns segundos, depois pegou o celular e mostrou a Luísa uma foto de sua casa em Porto de Galinhas. A imagem mostrava uma mansão moderna de 2 andares, com enormes janelas de vidro e uma piscina infinita que parecia se fundir com o mar azul turquesa ao fundo. Palmeiras e jardins tropicais cercavam a propriedade. Meu Deus! Sussurrou Luísa, incapaz de esconder o espanto.
Não é ostentação, explicou Gustavo como se pedisse desculpas. Investi em tecnologia no momento certo e os negócios prosperaram. Mas de que adianta tudo isso se não consigo nem fazer minha própria filha parar de chorar? Ele guardou o celular e olhou nos olhos de Luísa. Então, o que me diz? Vem conhecer o lugar, pelo menos? O aviso para afivelar os cintos para pouso acendeu, interrompendo a conversa. Luísa devolveu Sofia a Gustavo e retornou ao seu assento na classe econômica, a cabeça ainda girando com a proposta. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Recife, Luísa pegou sua pequena mala e se preparou para encontrar Dona Marlene, que a esperava no saguão de desembarque. Enquanto caminhava pelo corredor de desembarque, sentiu alguém tocar seu ombro. Luísa, chamou Gustavo segurando Sofia no colo. Pelo menos me deixe seu telefone. Luísa hesitou. Na verdade, não tenho celular. O meu quebrou há 2 semanas e não tive como comprar outro. A expressão de Gustavo se suavizou. Então, anote meu número, disse ele, entregando um cartão de visitas elegante. Me ligue do telefone da Dona Marlene. Pense na minha proposta. Luísa aceitou o cartão e o guardou na bolsa. Vou pensar. Obrigada. No saguão lotado, Luísa encontrou Dona Marlene, uma senhora de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado e expressão severa. Ao lado dela, um motorista uniformizado segurava uma placa com o nome de Luísa. Até que enfim, disse Dona Marlene checando o relógio de pulso. Pensei que tinha perdido o voo. Desculpe, Dona Marlene. O avião pousou no horário. Vamos logo então. Tenho uma recepção em casa hoje à noite e preciso que você ajude na cozinha. Luísa assentiu, sentindo um aperto no peito ao pensar no filho distante. Enquanto seguia Dona Marlene até o carro, viu Gustavo do outro lado do saguão, entregando Sofia a uma mulher de uniforme branco, provavelmente uma das babás que ele mencionara. Ele olhou na direção de Luísa e fez um pequeno aceno de cabeça. O apartamento de Dona Marlene ficava em um edifício de luxo na Avenida Boa Viagem, com vista para o mar. Mas o quarto destinado a Luísa não tinha nada de luxuoso. Era um cubículo de serviço, sem janelas, apenas com uma cama de solteiro, um armário pequeno e um ventilador de teto barulhento. O banheiro é no corredor, compartilhado com a Josefa, que cuida da limpeza, explicou Dona Marlene. Não pode usar o banheiro social, a não ser para limpar. Suas folgas são aos domingos, mas hoje você começa a trabalhar. Vista o uniforme e se apresente na cozinha em 10 minutos. Assim que ficou sozinha, Luísa se sentou na cama e deixou as lágrimas escorrerem. Tirou a foto de João Pedro da bolsa e a beijou. Mamãe vai dar um jeito, meu amor, prometeu em voz baixa. Naquela noite, depois de horas ajudando na cozinha, servindo bebidas e canapés para dezenas de convidados bem vestidos, Luísa finalmente conseguiu um momento de descanso. Seus pés doíam, seus seios estavam inchados novamente, e a saudade do filho era uma dor física. No pequeno quarto de serviço, tirou o leite manualmente em um pequeno recipiente e o despejou na pia com tristeza, pensando em como seu filho estava sendo alimentado naquele momento. Em seguida, pegou o cartão de visitas de Gustavo. Era elegante com letras douradas em relevo. Gustavo Mendonça, diretor financeiro. Tec Brasil Inovação S.A. Embaixo, um número de celular e um endereço de e-mail corporativo. Luísa hesitou por um longo momento. Depois, pegou o telefone fixo do corredor de serviço e discou o número. Alô? A voz de Gustavo soou cansada do outro lado da linha. Gustavo, é a Luísa, do avião. Um suspiro de alívio. Luísa, que bom ouvir sua voz. Sofia não para de chorar desde que chegamos. Ao fundo, Luísa podia ouvir o choro da bebê. Experimentou balançá-la suavemente enquanto massageia a barriguinha, sugeriu Luísa. E aqueça um pouco de óleo de amêndoas na palma da mão e passe na barriga dela em movimentos circulares, no sentido horário. Espera um pouco, disse Gustavo. Houve alguns minutos de silêncio, depois o choro diminuiu. Meu Deus, funcionou! Você é um anjo, Luísa. Luísa sorriu, mesmo sabendo que ele não podia ver. Fico feliz em ajudar.
Escuta, eu estou falando sério sobre a minha proposta, disse Gustavo, sua voz mais animada. Quero contratar você como babá exclusiva da Sofia e trazer seu filho e sua irmã para cá o mais rápido possível. Luísa fechou os olhos, pensando na diferença entre o cubículo onde estava e a mansão à beira-mar que Gustavo havia mostrado na foto. Gustavo, eu nem te conheço direito. Como posso confiar que isso não é algum tipo de, não sei, armadilha? Entendo sua preocupação, disse ele. Olha, que tal eu te buscar amanhã de manhã para conhecer minha casa? Trago você de volta à noite se não gostar da proposta. Sem compromisso. Luísa pensou na recepção que tinha acabado de servir. Os olhares condescendentes dos convidados, a forma como Dona Marlene falava com ela como se fosse uma criança. Pensou em João Pedro, a quilômetros de distância. Que horas? Perguntou finalmente. Posso passar às 9? Tenho que pedir permissão para Dona Marlene. Diga a ela que é uma emergência familiar. Se ela criar problemas, posso falar com ela. Luísa mordeu o lábio, indecisa. Tudo bem. Às 9, então. Perfeito. Até amanhã, Luísa. E obrigado por ajudar com a Sofia, mesmo de longe. Ao desligar, Luísa sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Seria essa realmente a chance de mudar sua vida e a do filho? Ou estava apenas se iludindo com promessas que pareciam boas demais para serem verdade? De volta ao quarto, Luísa se deitou na cama dura e encarou o teto descascado. Na manhã seguinte, enfrentaria Dona Marlene e descobriria se a proposta de Gustavo era realmente o milagre que parecia ser. O despertador nem precisou tocar. Luísa já estava acordada às 5 da manhã, ansiosa demais para conseguir dormir. Seu corpo doía do trabalho pesado do dia anterior, mas sua mente estava alerta, pesando cada aspecto da decisão que precisava tomar. Levantou-se, lavou o rosto na pia do banheiro coletivo e vestiu-se com sua melhor roupa, uma calça jeans simples e uma blusa azul. Clara que Bianca havia insistido que ela trouxesse para o caso de alguma entrevista de emprego melhor surgir. Prendeu os cabelos cacheados em um rabo de cavalo e aplicou um pouco de batom. Às 6h30, quando o céu começava a clarear, Dona Marlene já estava na cozinha, supervisionando o café da manhã que Josefa preparava. Dona Marlene, começou Luísa, reunindo coragem. Preciso sair por algumas horas hoje. É uma emergência familiar. A senhora a encarou com desconfiança. Emergência? Você chegou ontem. Minha irmã me ligou sobre um assunto do meu filho, mentiu Luísa, sentindo o rosto queimar. Prometo compensar as horas depois. Dona Marlene franziu o senho. Isso é muito irregular, Luísa. Você nem completou 24 horas de trabalho e já está pedindo folga? Não é folga, senhora. É uma emergência. Volto à tarde e trabalho até mais tarde para compensar. A campainha tocou antes que Dona Marlene pudesse responder. Josefa foi atender e voltou com expressão espantada. Dona Marlene, tem um homem na porta perguntando pela Luísa. Ele chegou de carro importado com motorista e tudo. A desconfiança no rosto de Dona Marlene deu lugar à surpresa. Quem é ele? Disse que se chama Gustavo Mendonça, respondeu. Josefa, olhando curiosa para Luísa. O nome causou impacto imediato. Dona Marlene arregalou os olhos. Gustavo Mendonça? Da Tec Brasil? Ela se virou para Luísa, incrédula. Como você conhece Gustavo Mendonça? Nos conhecemos no avião ontem, respondeu Luísa, subitamente ciente de como a situação toda parecia absurda. Ajudei com a filha recém-nascida dele. Dona Marlene ajeitou o roupão e os cabelos rapidamente. Mande-o entrar, Josefa, e prepare um café. Segundos depois, Gustavo entrou na cozinha. Estava vestido casualmente com calça de linho bege e camisa branca, mas sua postura e o relógio no pulso denunciavam sua condição financeira. Parecia ainda mais alto e imponente do que Luísa lembrava. Bom dia, cumprimentou ele, sorrindo educadamente para Dona Marlene, antes de voltar sua atenção para Luísa. Você está pronta? Senhor Mendonça, interveio Dona Marlene com voz açucarada. Que surpresa agradável. Por favor, aceite um café conosco. Agradeço a gentileza, Dona Marlene, mas temos um compromisso importante, respondeu Gustavo polidamente. Virou-se para Luísa. Podemos ir? Luísa assentiu, pegando sua bolsa. A expressão de Dona Marlene oscilou entre indignação e perplexidade.
Luísa tem obrigações aqui, Sr. Mendonça. Ela acabou de chegar e... Tenho certeza que a senhora não se importará em ceder sua nova funcionária por algumas horas, interrompeu Gustavo, seu tom educado mas firme. É um assunto de família, como ela deve ter explicado. Dona Marlene emudeceu, claramente dividida entre sua autoridade como patroa e o respeito à posição social de Gustavo. Voltarei à tarde, Dona Marlene, assegurou Luísa, seguindo Gustavo até a porta. Lá fora, um SUV preto com vidros escuros aguardava, com um motorista uniformizado segurando a porta aberta. No banco traseiro, em uma cadeirinha apropriada, a pequena Sofia dormia tranquilamente. Ela está bem melhor hoje, comentou Gustavo, ajudando Luísa a entrar no veículo. Graças às suas dicas pelo telefone. Luísa sorriu, observando a bebê. Ela é linda. O motorista deu partida e logo estavam deixando Recife, seguindo pela estrada costeira em direção ao sul. Pela janela do carro, Luísa observava o contraste entre os arranha-céus da capital e as praias paradisíacas que surgiam à medida que se afastavam da cidade. Como foi sua primeira noite com Dona Marlene? Perguntou Gustavo. Luísa hesitou. Diferente do que eu esperava. Isso significa ruim, não é? Gustavo sorriu com compreensão. Conheço a reputação dela. É amiga de alguns amigos meus, mas dizem que é bastante rigorosa com os funcionários. Não posso reclamar, respondeu Luísa diplomaticamente. Qualquer trabalho é melhor que nenhum quando se tem um filho para sustentar. Falando nisso, Gustavo pegou um envelope no console central e entregou a Luísa. Aqui estão as passagens, para sua irmã e seu filho. O voo sai amanhã de manhã de Guarulhos. Luísa olhou para o envelope atônita. Como você conseguiu tão rápido? Tenho meus contatos, respondeu Gustavo com simplicidade. Liguei para alguns colegas em São Paulo ontem à noite. Se você aceitar minha proposta, Bianca e João Pedro chegam amanhã ao meio-dia. E se eu não aceitar? Gustavo a encarou com seriedade. As passagens são um presente, independentemente da sua decisão. Sei o quanto você sente falta do seu filho. Luísa sentiu os olhos marejarem e rapidamente desviou o olhar para a paisagem. Após uma hora de viagem, o carro entrou em uma estrada particular que descia em direção a uma pequena península. No final da estrada surgiu a mansão que Luísa havia visto na foto, mas a realidade era ainda mais impressionante. A casa de 2 andares tinha um design moderno, com grandes janelas de vidro que refletiam o azul do mar. A área externa contava com uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com o oceano, jardins tropicais meticulosamente cuidados e uma pequena praia particular. Bem-vinda à Ponta dos Corais, disse Gustavo quando o motorista estacionou na entrada circular. Luísa desceu do carro em silêncio, absorvendo a vista de tirar o fôlego. Não muito longe da costa, piscinas naturais formadas por recifes de coral brilhavam em tons de turquesa sob o sol da manhã. É inacreditável, conseguiu dizer finalmente. Gustavo pegou Sofia, que havia acordado, e guiou Luísa para dentro da casa. O interior era tão impressionante quanto o exterior. Pé direito alto, decoração elegante mas aconchegante, com elementos de madeira clara e tecidos em tons de azul e areia. Uma senhora de meia-idade com um uniforme discreto veio recebê-los. Bom dia, Sr. Mendonça, cumprimentou ela. O café da manhã está servido na varanda, como solicitado. Obrigado, Regina. Esta é Luísa, a pessoa de quem falei. Regina sorriu calorosamente para Luísa. Seja bem-vinda, senhorita Luísa. Espero que goste da nossa casa. Regina é nossa governanta, explicou Gustavo. Trabalha para minha família há mais de 20 anos. Além dela, temos o Antônio, que cuida dos jardins e da manutenção, e a dona Célia, nossa cozinheira. Uma equipe pequena para uma casa tão grande, comentou Luísa. Prefiro privacidade a ter muita gente circulando, explicou Gustavo. Venha, vamos tomar café enquanto conversamos. A varanda oferecia uma vista panorâmica para o mar. Uma mesa estava posta com frutas tropicais, pães, bolos, sucos e café. Gustavo colocou Sofia em um bebê conforto ao lado da mesa e convidou Luísa a se sentar. Antes de mais nada, começou ele, servindo café para ambos. Quero esclarecer os termos da minha proposta. Estou oferecendo R$ 4.000 mensais,
com carteira assinada para você cuidar exclusivamente de Sofia. Você terá um quarto espaçoso com banheiro privativo e podemos adaptar parte dele como quarto para João Pedro, ou preparar outro quarto ao lado para quando ele estiver maior. Luísa assentiu, tentando processar a informação. E minha irmã? Bianca pode ficar pelo tempo que for necessário para você se adaptar. Depois, se ela quiser voltar para São Paulo, providenciamos a passagem. Ou, se preferir ficar em Recife, posso ajudar a encontrar um emprego para ela. Por que está fazendo tudo isso? Perguntou Luísa finalmente, encarando Gustavo. Poderia contratar qualquer babá profissional. Gustavo olhou para Sofia, que observava o teto com olhos curiosos. Já tentei 3 babás profissionais em 2 semanas. Sofia não se adapta a nenhuma delas. Mas com você... Você viu o que aconteceu no avião. Foi a primeira vez que ela se alimentou adequadamente desde que nasceu. Ele fez uma pausa, tomou um gole de café e continuou. Além disso, você tem conhecimentos de enfermagem. E, sendo sincero, você também está numa situação que precisa de ajuda. Vejo isso como uma oportunidade para ajudarmos um ao outro. E a amamentação? Perguntou Luísa, sentindo as bochechas corarem. No avião foi uma emergência, mas... Seria ideal se você pudesse continuar amamentando Sofia, respondeu Gustavo com franqueza. Pelo menos até conseguirmos introduzir a mamadeira gradualmente. Sei que é um pedido incomum, mas estou disposto a aumentar o salário para compensar. Luísa bebericou seu suco de laranja pensativa. Não é questão de dinheiro. É que amamentar é algo muito pessoal, muito íntimo. Entendo completamente se não se sentir confortável, assegurou Gustavo. Podemos tentar outras abordagens com a mamadeira. O mais importante para mim é que Sofia tenha alguém com sua experiência e sensibilidade cuidando dela. Após o café, Gustavo levou Luísa para conhecer o resto da casa. O quarto principal ficava no andar superior e tinha varanda própria com vista para o mar. Ao lado ficava o quarto de Sofia. Um espaço amplo decorado em tons suaves de verde e branco, com berço, trocador, poltrona de amamentação e uma pequena biblioteca infantil. Este seria o seu quarto, disse Gustavo, abrindo a porta de um cômodo espaçoso com cama queen size, closet e banheiro privativo. A decoração era elegante e aconchegante, com vista para os jardins laterais. Poderíamos colocar um berço aqui para João Pedro, ou adaptar o quarto ao lado, que atualmente é um escritório secundário. Luísa entrou no quarto tocando suavemente a colcha de algodão egípcio da cama. Era maior que o apartamento inteiro que dividia, com Bianca em São Paulo. É tudo tão surreal, murmurou, mais para si mesma que para Gustavo. Entendo que é uma decisão importante, disse ele mantendo distância respeitosa. Não precisa responder agora, pense com calma. Sofia começou a choramingar no colo do pai. Luísa se aproximou instintivamente e a pegou, verificando a fralda. Ela precisa ser trocada, informou, segurando a bebê com naturalidade. O trocador fica no quarto dela. Você sabe onde é. Fique à vontade. Gustavo entregou a Sofia a Luísa com confiança. No quarto de bebê, enquanto trocava habilmente a fralda de Sofia, Luísa percebeu o quão confortável se sentia naquele espaço, como se já fizesse parte dele. A pequena a olhava com aqueles olhos verdes, iguais aos do pai, e parecia reconhecê-la. Você é uma princesinha muito esperta, murmurou Luísa, fazendo Sofia sorrir pela primeira vez. Meu Deus! Exclamou Gustavo da porta, observando a cena. Ela nunca sorriu para mim. Luísa olhou para ele, percebendo a mistura de alegria e tristeza em seu rosto. Ela só precisa de tempo e consistência. Os bebês sentem quando os adultos estão ansiosos. Depois de Sofia estar limpa e trocada, Luísa a devolveu ao pai. Gustavo a segurou com mais confiança do que antes, imitando a posição que havia observado Luísa usar. Vamos até a praia? Sugeriu ele. Está um dia perfeito. A praia particular era um pequeno paraíso de areia branca e fina, com águas calmas protegidas pelos recifes. Caminharam descalços pela orla, Gustavo carregando Sofia em um sling que Regina havia preparado. Você precisa me ensinar a usar isso direito, comentou ele, ajustando o tecido que envolvia a bebê junto ao seu peito. É fácil depois que você pega o jeito,
respondeu Luísa, sorrindo ao ver Sofia perfeitamente aconchegada. João Pedro adora o sling. Ele dorme quase instantaneamente quando o coloco lá. Sentaram-se à sombra de um coqueiro, observando o mar. Gustavo olhou para Luísa com seriedade. Não quero pressioná-la, mas preciso de uma resposta até o final do dia. Se aceitar, posso providenciar um motorista para buscar suas coisas na casa de Dona Marlene ainda hoje, e você já fica aqui. Se preferir voltar para São Paulo, posso providenciar sua passagem também. Luísa respirou fundo, sentindo a brisa marinha no rosto. Pensou em João Pedro, em Bianca, na oportunidade que nunca imaginou ter. E se não der certo? Perguntou finalmente. Se Sofia não se adaptar a mim a longo prazo, ou se você decidir que não estou fazendo um bom trabalho. Podemos estabelecer um período de experiência, como em qualquer emprego, sugeriu Gustavo. 3 meses. Se não funcionar para qualquer um de nós, eu garanto sua passagem de volta para São Paulo, mais 1 mês de salário como indenização. Luísa contemplou o horizonte, onde céu e mar se fundiam em azul infinito. Era uma proposta justa, talvez generosa demais. Algo dentro dela dizia que era a chance que precisava, não apenas pelo dinheiro, mas pela oportunidade de ficar com o filho enquanto trabalhava, de oferecer a ele um ambiente saudável e seguro para crescer. Tenho mais uma condição, disse finalmente, virando-se para encarar Gustavo. Qual? Quero continuar meus estudos de enfermagem. Talvez não imediatamente, mas assim que possível. O rosto de Gustavo se abriu em um sorriso genuíno. Isso é mais que justo. Na verdade, é admirável. Posso ajudar a encontrar uma faculdade em Recife que aceite transferência dos seus créditos anteriores. Luísa sentiu como se um peso enorme saísse de seus ombros. Estendeu a mão para Gustavo. Então temos um acordo. Ele apertou sua mão, selando o compromisso. Bem-vinda à família, Luísa. Naquele momento, com o mar de Porto de Galinhas brilhando à sua frente e a pequena Sofia dormindo pacificamente no colo do pai, Luísa sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. O aeroporto internacional do Recife estava lotado naquela manhã de terça-feira. Luísa caminhava de um lado para outro na área de desembarque, checando o relógio a cada minuto. Ao seu lado, Gustavo aguardava calmamente, empurrando o carrinho onde Sofia dormia tranquilamente. O voo já pousou, disse Luísa nervosa. Deveriam estar saindo a qualquer momento. Calma, tranquilizou Gustavo. Às vezes demora um pouco para pegar as bagagens. As últimas 24 horas haviam sido uma montanha-russa de emoções. Depois de aceitar a proposta de Gustavo, Luísa enfrentara a difícil tarefa de informar Dona Marlene que não continuaria trabalhando para ela. A mulher ficara furiosa, acusando Luísa de ingratidão e ameaçando ligar para conhecidos em São Paulo para destruir sua reputação. Foi necessário que Gustavo intervisse pessoalmente para acalmar a situação, oferecendo indicar outra funcionária para substituir Luísa. Depois, houve a mudança apressada para a casa em Porto de Galinhas. Regina, a governanta, recebera Luísa com toda a gentileza, ajudando-a a se instalar no quarto espaçoso que agora era seu. Durante a noite, Antônio, o caseiro, e 2 ajudantes haviam montado um berço novo para João Pedro no quarto adjacente ao de Luísa, conectado por uma porta interna. "Ali estão eles!" exclamou Gustavo de repente, apontando para a porta de desembarque. O coração de Luísa deu um salto quando viu Bianca atravessando o portão, carregando João Pedro no colo e puxando uma mala de rodas. Mesmo à distância, Luísa podia ver que o filho havia crescido nesses poucos dias de separação. Ou talvez fosse apenas sua saudade multiplicando cada detalhe. "Bianca!" gritou, correndo em direção à irmã. As duas se abraçaram com força, com João Pedro espremido entre elas. O bebê, reconhecendo a mãe, começou a agitar os bracinhos e a fazer barulhos animados. "Meu amor, meu príncipe", murmurou Luísa, tomando o filho nos braços e cobrindo seu rostinho de beijos. "Mamãe sentiu tanto a sua falta." João Pedro agarrou uma mecha do cabelo da mãe e sorriu, revelando suas gengivas sem dentes. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa enquanto ela absorvia cada detalhe do filho. O cheirinho de bebê, a pele macia, os olhos negros curiosos. "Ele chorou muito?" perguntou finalmente olhando para Bianca. "Na primeira noite foi difícil", admitiu a irmã. "Mas ele se acalmou depois. Tomou toda a fórmula direitinho.
embora eu saiba que prefere o leite da mamãe. Só então Bianca pareceu notar Gustavo, que havia se aproximado discretamente, ainda empurrando o carrinho de bebê. Seus olhos se arregalaram em desconfiança. Este é o Gustavo, apresentou Luísa, e aquela dormindo no carrinho é a Sofia. Prazer em conhecê-la, Bianca, disse Gustavo estendendo a mão. Obrigado por ter vindo. Bianca apertou a mão dele brevemente, seu olhar avaliando cada detalhe do homem à sua frente. Então é você que está contratando minha irmã. Sim, sou eu, confirmou Gustavo, sem se abalar com o tom desconfiado. Espero que tenha tido uma boa viagem. Foi surpreendente receber passagens de primeira classe do nada, respondeu Bianca, ainda cautelosa. Toda essa situação é incomum, no mínimo. Tenho certeza que Luísa explicou tudo pelo telefone, disse Gustavo com um sorriso educado. Vamos para o carro? O motorista está esperando, e podemos conversar melhor durante o trajeto. No carro, enquanto seguiam para Porto de Galinhas, Luísa não conseguia tirar os olhos de João Pedro. O bebê estava alerta, olhando com curiosidade para o novo ambiente, ocasionalmente soltando gritinhos de alegria quando Luísa fazia cócegas em sua barriga. Então você mora em Porto de Galinhas, comentou Bianca, quebrando o silêncio. Pensei que trabalhasse em Recife. A sede da empresa fica em Recife, explicou Gustavo. Mas trabalho remotamente a maior parte do tempo. Só vou ao escritório 2 ou 3 vezes por semana. E a mãe da Sofia, onde ela está? Luísa lançou um olhar de advertência para a irmã, mas Gustavo respondeu com tranquilidade. Vanessa nos deixou quando Sofia tinha 3 dias. Decidiu que não estava pronta para ser mãe e foi embora. Estamos finalizando o divórcio. Bianca assentiu, processando a informação. Desculpe perguntar assim. É que toda essa situação é incomum, eu sei, completou Gustavo. Acredite, estou tão surpreso quanto você com a forma como tudo aconteceu, mas às vezes a vida nos apresenta soluções inesperadas. O resto da viagem transcorreu em conversas leves, com Gustavo explicando alguns detalhes sobre a região e Bianca gradualmente relaxando sua postura defensiva. Quando chegaram à casa em Porto de Galinhas, porém, a desconfiança voltou aos olhos de Bianca. Meu Deus, Luísa, sussurrou ela quando o carro entrou na propriedade. Onde você se meteu? A casa estava ainda mais bonita à luz do meio-dia, com o sol refletindo nas grandes janelas de vidro e a piscina cintilando em tons de azul turquesa. Regina esperava na entrada, junto com Dona Célia, a cozinheira, e Antônio, o caseiro. Bem-vindos, saudou Regina, aproximando-se para ajudar com as bagagens. O almoço será servido em meia hora. Enquanto isso, posso mostrar os quartos para a senhorita Bianca e o pequeno João Pedro. Luísa percebeu que, apesar da expressão espantada, Bianca estava começando a relaxar. Depois de conhecer toda a propriedade e ver o quarto preparado para ela, tão luxuoso quanto o de Luísa, a irmã mais velha finalmente ficou a sós com Luísa, no quarto do bebê. Você tem noção do quão maluco isso tudo parece? Perguntou Bianca em voz baixa, observando Luísa amamentar João Pedro na poltrona. Acredite, eu sei, respondeu Luísa, ajustando o filho no peito. Ainda me parece que vou acordar a qualquer momento no nosso apartamento em São Paulo. Um milionário te encontra num avião, você amamenta a filha dele e de repente ele te oferece emprego, casa e manda buscar sua família? Isso parece coisa de filme, Lu. Ou de conto de fadas, acrescentou Luísa com um meio sorriso. Mas é real. Gustavo precisa realmente de ajuda com Sofia. Você vai ver como ela é temperamental com outras pessoas. Bianca sentou-se na beira da cama, observando a irmã. E ele não, sabe, tentou nada com você? Não! Exclamou Luísa indignada. Ele tem sido um perfeito cavalheiro. Isso é estritamente profissional. Bianca ergueu uma sobrancelha, cética. Você sabe como essas coisas normalmente funcionam, não sabe? Homem rico, sozinho, contratando uma mulher jovem e bonita? Não é assim, insistiu Luísa, embora sentisse um leve rubor nas bochechas. Gustavo está focado em Sofia, e eu estou aqui para cuidar dela, só isso. Se você diz, murmurou Bianca, não inteiramente convencida. Bom, de qualquer forma, vou ficar de olho enquanto estiver aqui.
O almoço foi servido na varanda com vista para o mar. Um banquete de frutos do mar frescos, saladas e sucos naturais. Gustavo fez questão de sentar Bianca ao seu lado, engajando-a em conversas sobre São Paulo e seus planos para o futuro. Luísa mencionou que você trabalha com administração, comentou ele enquanto saboreavam a sobremesa. Sim, fiz técnico em administração, confirmou Bianca. Trabalhava como assistente administrativa em uma imobiliária em São Paulo, mas pedi demissão para ajudar com o João Pedro quando ele nasceu. Interessante. Gustavo tomou um gole de água. Sabia que estamos expandindo a filial da Tec Brasil em Recife? Estamos justamente procurando pessoas para o setor administrativo. Se você estiver interessada em ficar por aqui, posso fazer uma indicação. Os olhos de Bianca se iluminaram brevemente, mas logo voltaram à sua cautela habitual. É gentil da sua parte, mas ainda não decidi se vou ficar ou voltar para São Paulo. Sem pressão, assegurou Gustavo. A oferta permanece aberta. Após o almoço, enquanto Gustavo se retirou para seu escritório para algumas videoconferências, Bianca ajudou Luísa a organizar as coisas de João Pedro no quarto infantil. O berço, novo, estava posicionado próximo à janela, com vista para o jardim tropical cheio de palmeiras e flores exóticas. Você acredita que há 5 dias eu estava desesperada em São Paulo, sem saber como ia sustentar meu filho? Comentou Luísa, dobrando os macacõezinhos minúsculos de João Pedro e colocando-os nas gavetas da cômoda. É quase como se fosse destino, respondeu Bianca, observando o sobrinho que agora dormia pacificamente no berço novo. Como se você tivesse que estar naquele avião exatamente naquele dia. Você nunca acreditou nessas coisas, provocou Luísa com um sorriso. E ainda não acredito totalmente, admitiu Bianca. Mas tenho que reconhecer que é uma coincidência e tanto. No final da tarde, com João Pedro e Sofia ambos dormindo, as duas irmãs decidiram caminhar pela praia particular. A areia branca e fina afundava suavemente sob seus pés, e o mar calmo brilhava como uma tapeçaria de lantejoulas sob o sol poente. Então, começou Bianca, quando estavam longe o suficiente da casa, o que você realmente acha dele? De quem? Do Gustavo? Luísa fingiu desinteresse, mas o leve rubor nas bochechas atraiu. Não se faça de desentendida. O cara é lindo, rico, parece ser decente e está claramente impressionado com você. Ele está impressionado com minhas habilidades como babá, corrigiu Luísa. E sim, ele é atraente, mas isso não vem ao caso. Sou funcionária dele, Bi. Funcionária. Funcionária que ele trouxe para morar em sua mansão paradisíaca, junto com o filho e a irmã dela, apontou Bianca. Isso não é um arranjo normal de patrão e empregada, Lu. E você sabe disso. Luísa suspirou, jogando uma concha de volta ao mar. Estou focada em dar uma vida melhor para o João Pedro. Não posso me dar ao luxo de complicar as coisas com fantasias românticas. Não estou falando de fantasia. Estou falando do jeito como ele olha para você quando acha que ninguém está vendo. Luísa parou de caminhar encarando a irmã. Como assim? No almoço, quando você estava dando comida para o João Pedro, a forma como ele observava cada movimento seu? Bianca balançou a cabeça. Aquele homem não está apenas impressionado com suas habilidades de babá, Lu. Ele está encantado com você. Isso é loucura, murmurou Luísa, embora seu coração tivesse acelerado um pouco. Nos conhecemos há 2 dias. Às vezes é o suficiente, respondeu Bianca, dando de ombros. Só estou dizendo para você manter os olhos abertos. Essa situação toda é incomum. O sol começava a se pôr quando retornaram à casa. Da varanda, viram Gustavo sentado em uma espreguiçadeira à beira da piscina, com Sofia adormecida em seu peito. Ele lia alguns documentos em um tablet, ocasionalmente acariciando as costas da filha. Eu vou checar o João Pedro, disse Bianca, deixando Luísa sozinha na varanda. Após um momento de hesitação, Luísa desceu até a piscina e se aproximou de Gustavo. Ela dormiu bem? Perguntou, indicando Sofia. Gustavo levantou os olhos dos documentos e sorriu. Como um anjinho. Acho que finalmente encontrou o ritmo dela. Isso é normal. Os primeiros dias são sempre os mais difíceis, comentou Luísa, sentando-se na espreguiçadeira ao lado.
O João Pedro só começou a ter uma rotina mais previsível depois de um mês. Como sua irmã está se adaptando? Perguntou Gustavo, desligando o tablet. Ainda um pouco desconfiada, mas impressionada com tudo, respondeu Luísa com honestidade. Bianca sempre foi muito protetora comigo. É compreensível, vocês perderam os pais cedo, pelo que me contou. Sim, papai quando eu tinha 12 anos de infarte, mamãe há 3 anos de câncer. Luísa sentiu a familiar pontada de dor ao mencionar os pais. Bianca praticamente me criou depois disso. Sinto muito, disse Gustavo suavemente. Deve ter sido difícil. Foi, mas nos tornamos mais fortes, mais unidas. Luísa olhou para o horizonte, onde o sol mergulhava no mar. E você? Sua família? Meus pais ainda vivem em São Carlos, interior de São Paulo. Meu pai era mecânico, minha mãe professora primária. Consegui bolsa integral na USP e depois fiz MBA nos Estados Unidos, também com bolsa. Gustavo ajustou Sofia, que se remexeu levemente em seu sono. Sempre fui o filho prodígio da família, aquele que surpreendentemente deu certo. Por que surpreendentemente? Perguntou Luísa curiosa. Gustavo deu um meio sorriso. Cresci em um bairro onde a maioria dos meus amigos não chegou a concluir o ensino médio. Ninguém esperava que um filho de mecânico chegasse onde cheguei. Isso explica muita coisa, comentou Luísa pensativa. O que, por exemplo? Por que você não é snob, como muitos ricos que conheci trabalhando como diarista em São Paulo? Você não cresceu com privilégios. Gustavo assentiu, olhando para Sofia. E é por isso que quero dar a ela tudo o que não tive, mas sem mimá-la. Quero que ela valorize as pessoas pelo que são, não pelo que têm. Naquele momento, Regina apareceu na varanda. O jantar será servido em meia hora, senhor. Obrigado, Regina. Estaremos lá. Gustavo se levantou cuidadosamente para não acordar Sofia. Vou colocá-la no berço. Eu faço isso, ofereceu-se Luísa, estendendo os braços. Quando Gustavo transferiu Sofia para os braços de Luísa, seus rostos ficaram próximos por um instante. Seus olhares se encontraram brevemente, e Luísa sentiu algo mudar no ar entre eles. Uma tensão sutil, um reconhecimento silencioso. Obrigado, murmurou ele, afastando-se um passo. Luísa levou Sofia para o quarto e a colocou delicadamente no berço. Enquanto observava a bebê dormir, seus pensamentos voltaram para a conversa com Bianca na praia. Seria possível que Gustavo realmente a visse como mais do que apenas uma babá para sua filha? E se fosse verdade, o que isso significaria para ela e João Pedro? Com essas perguntas rodopiando em sua mente, Luísa foi despertar Bianca para o jantar, determinada a manter o foco no trabalho e na nova vida que estava começando. Uma vida que, há apenas uma semana, jamais poderia ter imaginado. Uma semana se passou desde a chegada de Bianca e João Pedro a Porto de Galinhas. A casa, antes silenciosa, exceto pelo choro ocasional de Sofia, agora vibrava com uma nova energia. O som do riso de João Pedro ecoava pelos corredores, e as conversas animadas entre as irmãs preenchiam os espaços que antes pareciam vazios demais. Luísa estabeleceu rapidamente uma rotina que permitia cuidar tanto de Sofia quanto de seu próprio filho. Os bebês, apesar da diferença de idade, pareciam ter desenvolvido uma conexão especial. João Pedro, com seus 3 meses e meio, ficava fascinado observando a pequena Sofia, e ela, por sua vez, parecia mais calma quando ele estava por perto. Naquela manhã de domingo, Luísa acordou com o sol nascendo sobre o oceano. Através da janela de seu quarto, podia ver as ondas suaves quebrando na praia. João Pedro ainda dormia tranquilamente no berço ao lado de sua cama. Luísa verificou o monitor de bebê. Sofia também dormia em seu quarto. Aproveitando o momento de paz, vestiu um maiô simples, cobriu-o com um short e uma camiseta leve e desceu para a praia. O ar salgado da manhã era revigorante e a areia ainda estava fresca sob seus pés. Caminhou até a beira do mar e deixou que a água morna banhasse seus tornozelos. Madrugadora também? A voz de Gustavo a surpreendeu. Ele se aproximava pela praia, vestindo bermuda e camiseta larga, claramente voltando de uma corrida. Seus cabelos estavam úmidos de suor e sua respiração ainda um pouco acelerada.
Os bebês ainda estão dormindo, explicou Luísa. Queria aproveitar o momento. Melhor horário do dia, concordou Gustavo, parando ao lado dela. O nascer do sol aqui é sempre um espetáculo. Ficaram em silêncio por alguns instantes, observando o horizonte onde o céu e o mar se fundiam em tons alaranjados e rosados. Luísa sentiu uma estranha familiaridade naquele momento compartilhado, como se conhecesse Gustavo há anos, não há apenas 10 dias. Bianca parece estar se adaptando bem, comentou Gustavo, quebrando o silêncio. Luísa sorriu. Ela finalmente baixou a guarda. Acho que a entrevista na Tec Brasil ajudou bastante. 3 dias antes, Gustavo havia arranjado uma entrevista para Bianca no departamento administrativo da empresa em Recife. A entrevista fora bem sucedida, e Bianca recebera uma oferta para começar em 2 semanas. Fico feliz. Sua irmã é muito competente, deu para perceber logo. O departamento de RH ficou impressionado com ela. Obrigada por essa oportunidade, Gustavo, disse Luísa, olhando-o nos olhos. Não só por mim, mas pela Bianca também. Você está mudando nossas vidas. Gustavo desviou o olhar, parecendo quase envergonhado com o agradecimento. É o mínimo que posso fazer depois do que você tem feito por Sofia. Ela é outra bebê desde que você chegou. Uma brisa mais forte soprou do mar e Luísa cruzou os braços, sentindo um leve arrepio. Melhor voltarmos, sugeriu Gustavo. Os bebês devem estar acordando. Caminharam juntos de volta à casa, conversando sobre os planos para o domingo. Regina tinha o dia de folga, assim como Dona Célia e Antônio, deixando a casa apenas para os 4 adultos e os 2 bebês. Pensei em preparar um churrasco hoje, comentou Gustavo enquanto subiam os degraus da varanda. Faz tempo que não uso a churrasqueira. Ótima ideia, respondeu Luísa. Posso fazer uma salada e aquele arroz com brócolis que a Sofia adora. Sofia comendo brócolis. Gustavo balançou a cabeça, ainda maravilhado. Antes de você chegar, eu não conseguia fazê-la aceitar nada além do leite. Quando entraram na casa, encontraram Bianca na cozinha, preparando mamadeiras para os bebês. Ela ergueu uma sobrancelha ao vê-los juntos, mas limitou-se a sorrir. Bom dia, madrugadores, cumprimentou. João Pedro acabou de acordar e acho que ouvi Sofia também. Vou pegar os 2, ofereceu-se Luísa, dirigindo-se rapidamente para as escadas. Quando voltou à cozinha, carregando João Pedro no colo e com Sofia no sling, encontrou Gustavo e Bianca conversando animadamente sobre a nova posição dela na Tec Brasil. Bom dia, meus amores, disse Gustavo, aproximando-se para beijar a testa de Sofia e fazer uma careta engraçada para João Pedro, que soltou uma gargalhada. Luísa observou a cena com um sorriso. Era impressionante como, em apenas 1 semana, eles haviam desenvolvido uma dinâmica quase familiar. Gustavo interagia com João Pedro com a mesma ternura que demonstrava por Sofia, e Bianca já se sentia confortável o suficiente para brincar e conversar abertamente com o patrão. O dia transcorreu tranquilo, com as crianças revezando entre sonecas e momentos de brincadeira. No meio da tarde, enquanto João Pedro e Sofia tiravam uma soneca simultânea, um raro momento de paz, Luísa encontrou Gustavo na varanda, preparando a churrasqueira. Precisa de ajuda? Ofereceu aproximando-se. Estou quase terminando, respondeu ele, acendendo o carvão. Bianca está descansando? Sim, aproveitou que os bebês estão dormindo para tirar um cochilo também. Luísa sentou-se em um dos bancos da varanda. Ela tem trabalhado muito, ajudando com as crianças. Vocês 2 formam uma boa equipe, comentou Gustavo, fechando a tampa da churrasqueira. Ele se sentou ao lado de Luísa, mantendo uma distância respeitosa. E João Pedro é um bebê impressionante, tão sociável e alerta. Ele se adapta facilmente a situações novas, disse Luísa com orgulho maternal. Diferente da Sofia, que ainda está aprendendo a confiar nas pessoas. Como a mãe dela, Sofia sente quando alguém é genuíno ou não, observou Gustavo, seu olhar encontrando o de Luísa. É por isso que ela se conectou tão rapidamente com você. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de algo não dito. Luísa sentiu seu coração acelerar levemente e desviou o olhar para o mar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Perguntou Gustavo finalmente. Claro. O pai do João Pedro.
Ele sabe que você está aqui? Ele mantém algum contato? Luísa soltou um suspiro. André sumiu assim que soube da gravidez. Bloqueou meu número, mudou de endereço, apagou as redes sociais. Ele deixou bem claro que não queria nenhuma responsabilidade. Sinto muito, disse Gustavo, seu rosto demonstrando indignação genuína. É difícil entender como alguém pode abandonar o próprio filho assim. No começo eu fiquei arrasada, admitiu Luísa. Mas agora vejo que foi melhor assim. Se ele não queria ser... Pai, que bom que saiu logo da nossa vida. João Pedro merece alguém que o ame incondicionalmente. Como você, acrescentou Gustavo com um sorriso suave. E como você ama Sofia, respondeu Luísa, retribuindo o sorriso. É diferente com Vanessa, disse Gustavo, seu semblante escurecendo um pouco. Ela pelo menos teve a decência de admitir que não estava pronta para ser mãe, em vez de simplesmente desaparecer. Mas o resultado é o mesmo. Sofia crescerá sem conhecer a mãe biológica. Às vezes a família que escolhemos é mais importante que a família de sangue, comentou Luísa, pensando em como ela e Bianca haviam criado seu próprio núcleo familiar após a perda dos pais. Gustavo concordou com a cabeça, pensativo. Isso me lembra... Recebi uma ligação do advogado ontem. O divórcio foi finalizado. Vanessa abriu mão da guarda de Sofia oficialmente. Como você se sente sobre isso? Perguntou Luísa, observando atentamente sua expressão. Aliviado, principalmente. Não haverá disputa pela guarda no futuro. Ele fez uma pausa, mas também um pouco triste por Sofia. Algum dia terei que explicar a ela por que sua mãe escolheu não fazer parte de sua vida. Quando esse dia chegar, você encontrará as palavras certas, assegurou. Luísa colocando instintivamente sua mão sobre a de Gustavo. O toque, embora breve, enviou uma corrente de eletricidade entre eles. Os olhos de Gustavo encontraram os de Luísa, e por um momento o mundo ao redor pareceu desaparecer. Luísa sentiu seu rosto aquecer e retirou a mão rapidamente. Acho que vou preparar a salada, disse ela, levantando-se abruptamente. Os bebês devem acordar logo. Luísa, chamou Gustavo antes que ela pudesse se afastar. Não sei como agradecer por tudo o que você tem feito. Não apenas pela Sofia, mas por trazer vida de volta para esta casa. O tom sincero de sua voz fez Luísa parar e virar-se para encará-lo. Não precisa agradecer, respondeu ela suavemente. Você também mudou nossas vidas. O resto da tarde transcorreu em um clima descontraído, com o aroma de carne grelhada preenchendo o ar e o som das ondas como trilha sonora. Os 4 jantaram na varanda ao pôr do sol. Gustavo, Luísa, Bianca e os bebês em seus respectivos cadeirões. A conversa fluía facilmente, pontuada por risadas e pelo ocasional balbucio dos bebês. Quando a noite caiu, Bianca se ofereceu para dar banho em João Pedro e colocá-lo para dormir, deixando Luísa livre para cuidar de Sofia. No quarto da bebê, enquanto a amamentava na poltrona de balanço, Luísa cantarolava suavemente uma canção de ninar. Sofia olhava para ela com aqueles grandes olhos verdes, idênticos aos do pai, sugando avidamente. Você está crescendo tão rápido, pequena, murmurou Luísa, acariciando os finos cabelos dourados da bebê. Logo você vai estar correndo por aí com o João Pedro. A porta do quarto se abriu suavemente e Gustavo apareceu no batente. Posso entrar? Perguntou em voz baixa. Luísa assentiu, ajustando a manta que cobria parcialmente Sofia e seu seio. Gustavo entrou e sentou-se na beirada do berço, observando a filha mamar. Não havia constrangimento em seu olhar, apenas um profundo carinho e respeito. Bianca me contou que está pensando em alugar um apartamento em Recife, depois que começar no novo emprego, comentou ele. Sim, ela mencionou isso, respondeu Luísa, surpreendida que Bianca tivesse discutido o assunto com Gustavo antes de aprofundar a conversa com ela. Acho que ela quer seu próprio espaço, o que é compreensível. Você também está pensando em se mudar? A pergunta de Gustavo saiu hesitante, quase temerosa. Luísa olhou para ele surpresa. Não. Meu acordo com você é que eu e João... Pedro ficaríamos aqui, perto de Sofia. A não ser que você prefira que eu também me mude para Recife. Não. A resposta veio rápida demais, fazendo Gustavo parecer embaraçado.
Quero dizer, prefiro que vocês fiquem aqui. Sofia precisa de você. E eu também. O silêncio que seguiu foi carregado de significado. Sofia, já satisfeita, soltou o peito de Luísa e soltou um pequeno arroto. Acho que ela terminou, disse Luísa, levantando-se para colocar a bebê no berço. Gustavo também se levantou, e por um momento ficaram lado a lado, olhando a pequena Sofia que já começava a adormecer. Luísa. Começou. Gustavo. Sua voz pouco mais que um sussurro. Não complique as coisas, por favor, pediu Luísa, sentindo seu coração acelerado. Está tudo funcionando tão bem assim. É exatamente isso, insistiu Gustavo, virando-se para encará-la. Está funcionando bem demais. Como se fosse para ser assim. Seus rostos estavam próximos agora, iluminados apenas pela luz suave do abajur. Luísa podia sentir o calor emanando de Gustavo. Podia ver a sinceridade em seus olhos verdes. Gustavo, eu sou sua funcionária, lembrou Luísa, embora sua voz traísse sua própria confusão. É isso que você sente? Que é apenas minha funcionária? Perguntou ele, seu olhar intenso. Antes que Luísa pudesse responder, o som do interfone do quarto interrompeu o momento. Era Bianca. Lu, o João Pedro está perguntando pela mãe, disse a voz de Bianca através do aparelho. Acho que ele quer mamar antes de dormir. Estou indo, respondeu Luísa, aliviada e frustrada ao mesmo tempo com a interrupção. Gustavo deu um passo para trás, o momento quebrado. Vá cuidar do João Pedro. Conversamos depois. Luísa assentiu e saiu do quarto sentindo as bochechas queimarem e o coração batendo descompassado. No corredor, encontrou Bianca, que levantou uma sobrancelha ao ver seu rosto corado. Tudo bem? Perguntou Bianca com um meio sorriso sugestivo. Só cansada, mentiu Luísa, evitando o olhar da irmã. Naquela noite, deitada em sua cama luxuosa, com João Pedro dormindo pacificamente no berço ao lado, Luísa não conseguia parar de pensar no quase momento com Gustavo. O que teria acontecido se Bianca não tivesse chamado? E mais importante, o que ela realmente sentia por seu patrão? Não podia negar a atração, a conexão que parecia crescer a cada dia. Gustavo era gentil, atencioso, um pai dedicado. Não era apenas sua beleza física ou seu status financeiro que a atraía. Era o homem por trás de tudo isso, o filho de mecânico que tinha lutado por sua educação, o pai que faria qualquer coisa por sua filha. Mas também não podia ignorar as complicações. Ela era sua funcionária. Havia uma diferença social enorme entre eles. E se as coisas não dessem certo, onde isso deixaria João Pedro? Com esses pensamentos turbilhonando em sua mente, Luísa finalmente adormeceu, embalada pelo som distante das ondas quebrando na praia e pelo respirar suave de seu filho no berço ao lado. Na manhã seguinte, o clima entre Luísa e Gustavo estava carregado de uma tensão não resolvida. Ambos eram educados um com o outro, mas evitavam ficar sozinhos no mesmo ambiente. Bianca, sempre observadora, notou a mudança, mas optou por não comentar, pelo menos não na frente de Gustavo. Quando ele saiu para o escritório em Recife, porém, Bianca confrontou a irmã na cozinha. "O que aconteceu entre vocês dois?" perguntou diretamente enquanto preparavam papinha para os bebês. "Não sei do que você está falando", respondeu Luísa, concentrando-se em amassar as bananas com mais vigor que o necessário. "Por favor, Lu. A tensão entre vocês dois está tão densa que dá para cortar com uma faca." Luísa suspirou, largando o garfo. "Quase nos beijamos ontem à noite." "Ah!" exclamou Bianca, sem parecer surpresa. "E por que quase?" "Porque você ligou no interfone falando que o João Pedro estava me chamando", explicou Luísa, lançando um olhar acusador para a irmã. "Ops", disse Bianca, parecendo genuinamente arrependida. "Péssimo timing da minha parte." "Foi melhor assim", afirmou Luísa, voltando a amassar as bananas. "Complicaria tudo." "Ou simplificaria", contrapôs Bianca, sentando-se ao lado da irmã. "Lu, é óbvio que vocês dois têm sentimentos um pelo outro. E francamente, depois de observar Gustavo por uma semana, acho que ele é um cara decente. Melhor que o André, com certeza. Não é tão simples assim, Bi. Ele é meu patrão. Eu dependo financeiramente dele. O que acontece se não der certo?"
E se der? Rebateu Bianca. Já pensou nisso? E se essa for a chance não apenas de um bom emprego, mas de uma família completa para você e João Pedro? Luísa parou, a mão suspensa no ar. É loucura pensar assim. Nos conhecemos há menos de 2 semanas. Algumas pessoas levam anos para realmente se conhecerem, outras, apenas dias, filosofou Bianca. O que importa é o que você sente aqui. Ela apontou para o coração de Luísa. Antes que Luísa pudesse responder, o choro de Sofia através do monitor de bebê interrompeu a conversa. Luísa levantou-se para atendê-la, deixando Bianca sozinha na cozinha com seus pensamentos. O resto do dia transcorreu na rotina habitual de cuidados com os bebês e afazeres domésticos. Quando a noite caiu, Gustavo ainda não havia retornado de Recife. Ele mandou mensagem dizendo que vai se atrasar na reunião. Informou Regina antes de se despedir para sua própria casa. Luísa e Bianca jantaram juntas, deram banho nos bebês e os colocaram para dormir. Por volta das 10 da noite, com a casa silenciosa e os bebês adormecidos, Luísa decidiu esperar por Gustavo na varanda. Precisavam esclarecer o que havia acontecido na noite anterior, e ela preferia fazer isso sem a presença atenta de Bianca. A noite estava clara, com um céu estrelado e uma lua crescente iluminando suavemente as ondas que quebravam na praia. Luísa sentou-se em uma das espreguiçadeiras, envolta em um xale leve, e deixou seus pensamentos vagarem. Foi ali que Gustavo a encontrou, quase 1 hora depois. Ele parecia cansado, a gravata frouxa e a expressão tensa. Ainda acordada? Perguntou, aproximando-se cautelosamente. Precisamos conversar, disse Luísa, decidida a enfrentar a situação de frente. Sobre ontem à noite. Gustavo assentiu, sentando-se na espreguiçadeira ao lado dela. Sim, precisamos. Quero me desculpar se ultrapassei algum limite. Não é questão de limites, Gustavo. Luísa respirou fundo, organizando seus pensamentos. É questão de entender o que está acontecendo entre nós. O que você acha que está acontecendo? Perguntou ele, seu olhar penetrante mesmo na penumbra da noite. Não sei exatamente, mas sei que é mais do que uma relação profissional. Luísa sentiu seu coração acelerando. E isso me assusta. Por quê? Porque complicaria tudo. Porque tenho medo de me machucar de novo. Porque tenho João Pedro para pensar. Ela fez uma pausa. E porque parece rápido demais, intenso demais. Gustavo ficou em silêncio por um momento, como se pesasse suas próximas palavras. Luísa, começou finalmente. Quando Vanessa me deixou com Sofia, achei que seria apenas nós dois contra o mundo. Nunca imaginei que, em questão de semanas, encontraria alguém que mudaria tudo. Ele se inclinou para a frente. Sei que parece loucura, mas desde aquele momento no avião, quando você ofereceu ajuda sem hesitar, senti uma conexão que nunca experimentei antes. Gustavo, deixe-me terminar, pediu ele gentilmente. Não estou pedindo nada de você agora. Só quero que você saiba que, para mim, você nunca foi apenas uma funcionária. E se precisarmos de tempo para entender o que está acontecendo entre nós, tudo bem. Tenho todo o tempo do mundo. A sinceridade em sua voz fez Luísa sentir uma onda de emoção. Era como se um peso saísse de seus ombros, o peso de tentar negar o que estava sentindo. Não sei o que vai acontecer, admitiu ela, sua voz pouco mais que um sussurro. Mas sei que também sinto essa conexão. Suas mãos se encontraram sobre o espaço entre as espreguiçadeiras, dedos entrelaçando-se cautelosamente. O toque era simples, mas carregado de promessa. Um dia de cada vez, sugeriu Gustavo, um sorriso esperançoso surgindo em seu rosto cansado. Um dia de cada vez, concordou Luísa, retribuindo o sorriso. Permaneceram assim por um longo momento, de mãos dadas sob o céu estrelado, o som das ondas marcando o início de algo novo e desconhecido, mas repleto de possibilidades. O mês que se seguiu foi de descobertas e ajustes. Bianca começou seu novo emprego na Tec Brasil em Recife e, após 2 semanas, mudou-se para um pequeno apartamento próximo ao escritório, voltando para Porto de Galinhas aos fins de semana para visitar a irmã e o sobrinho. A nova rotina permitia que Luísa e Gustavo tivessem mais momentos a sós, embora sempre com os bebês por perto. A relação entre eles crescia lentamente, com cuidado e respeito mútuo.
Jantares na varanda depois que os bebês adormeciam, conversas noturnas sob as estrelas, pequenos toques acidentais que gradualmente se tornaram intencionais. Tudo acontecia em um ritmo natural, sem pressa. Numa tarde ensolarada de sábado, quase 2 meses após o encontro no avião, Gustavo surpreendeu Luísa com uma proposta. Que tal um piquenique? Na praia, hoje? Sugeriu durante o café da manhã, enquanto João Pedro brincava em seu cadeirão e Sofia dormia tranquilamente no carrinho ao lado. Seria ótimo, respondeu Luísa sorrindo. Os bebês vão adorar sentir a brisa do mar. Na verdade, Gustavo hesitou brevemente. Pensei que poderíamos ter um momento só para nós dois. Regina se ofereceu para ficar com as crianças por algumas horas. Luísa ergueu as sobrancelhas, surpresa. Embora sua relação tivesse evoluído, nunca haviam passado tempo juntos sem os bebês por perto. Como um encontro? Perguntou ela, sentindo as bochechas corarem. O sorriso de Gustavo se alargou. Exatamente, como um encontro. Nosso primeiro encontro oficial, se você quiser chamar assim. Eu adoraria, respondeu Luísa, uma onda de excitação percorrendo seu corpo. No final da tarde, com os bebês devidamente alimentados e entregues aos cuidados de Regina, Luísa e Gustavo caminharam para uma parte mais afastada da praia. Gustavo carregava uma cesta de piquenique e Luísa uma manta para estenderem na areia. Escolheram um local perfeito, uma pequena enseada protegida por rochas, com vista para o pôr do sol. Gustavo estendeu a manta e começou a tirar da cesta uma garrafa de vinho, taças, queijos, frutas e pães, artesanais. Isso tudo é para nós dois? Perguntou Luísa, impressionada com o banquete improvisado. Dona Célia se empolgou um pouco quando soube que era nosso primeiro encontro oficial, admitiu Gustavo, rindo. Sentaram-se lado a lado, seus ombros quase se tocando, enquanto o sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. É estranho, comentou Luísa depois de tomar um gole de vinho. Parece que te conheço há anos, não meses. Eu sinto o mesmo, concordou Gustavo. Talvez porque nossas vidas já estão tão entrelaçadas. Moramos juntos, cuidamos dos nossos filhos juntos. Mas ainda há... Tanto que não sei sobre você, observou Luísa. Então vamos jogar um jogo, sugeriu Gustavo, seus olhos verdes brilhando com divertimento. Cada um faz uma pergunta e o outro precisa responder com total honestidade. Parece justo? Você primeiro. Gustavo pensou por um momento. Qual era seu sonho de infância? O que você queria ser quando crescesse? Fácil. Queria ser médica, respondeu Luísa sem hesitação. Desde pequena, quando minha mãe me levava ao posto de saúde do bairro, havia uma médica lá, doutora Helena, que tratava todos com tanto carinho. Eu queria ser como ela. Luísa fez uma pausa. Foi por isso que comecei enfermagem, para um dia talvez conseguir entrar na faculdade de medicina. Minha vez. Qual foi o momento mais feliz da sua vida antes de Sofia nascer? Gustavo bebericou seu vinho refletindo. Provavelmente quando recebi a carta de aceitação da bolsa para estudar nos Estados Unidos. Foi como se todas as portas se abrissem para mim de uma vez. Lembro de correr para mostrar para meus pais, e minha mãe chorou tanto. Ele sorriu com a memória. Minha pergunta: o que te assusta mais sobre o futuro? Luísa respirou fundo. Não ser suficiente. Para o João Pedro, para mim mesma. Tenho medo de não conseguir dar a ele tudo o que ele merece. Você já dá a ele o mais importante, disse Gustavo suavemente. Amor incondicional. Seus olhares se encontraram, e Luísa sentiu aquela conexão elétrica que sempre surgia entre eles. Minha pergunta, disse ela, desviando o olhar para o horizonte. Por que você nunca tentou me beijar de novo, depois daquela noite no quarto de Sofia? A pergunta pegou Gustavo de surpresa. Ele pousou a taça de vinho na areia e se virou para encará-la diretamente. Porque queria ter certeza de que estávamos na mesma página, respondeu com sinceridade. Não queria que você se sentisse pressionada ou confusa sobre meus sentimentos. Queria que nosso primeiro beijo acontecesse quando não houvesse mais nenhuma dúvida entre nós. E agora? Perguntou Luísa, seu coração acelerando.
Ainda há dúvidas? Em resposta, Gustavo se inclinou lentamente em sua direção. Seus dedos tocaram suavemente o rosto de Luísa, traçando o contorno de sua bochecha até o queixo. O tempo parecia ter desacelerado quando seus lábios finalmente se encontraram. O beijo foi gentil no início, quase hesitante, mas logo se aprofundou, carregado de toda a emoção e desejo que haviam contido durante semanas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Nenhuma dúvida, murmurou Gustavo, sua testa ainda encostada na dela. Luísa sorriu, sentindo-se leve e completa de uma forma que não experimentava há muito tempo, talvez nunca. O resto do piquenique transcorreu em uma bolha de intimidade e descoberta. Conversaram sobre tudo e nada, trocaram mais beijos, riram como adolescentes e observaram as primeiras estrelas aparecerem no céu escurecido. Quando retornaram à casa já era noite fechada. Regina os informou que os bebês estavam dormindo tranquilamente, e Bianca havia ligado para dizer que chegaria apenas no domingo. À porta do quarto, de Luísa, pararam, incertos sobre como encerrar a noite. O ar entre eles vibrava com possibilidades. Boa noite, Luísa, disse Gustavo finalmente, beijando-a suavemente. Obrigado pelo melhor primeiro encontro que já tive. Boa noite, respondeu ela, relutante em deixá-lo ir. As semanas seguintes foram de pura felicidade para o casal. Sua relação crescia dia após dia, alimentada por conversas profundas, momentos de cumplicidade e o carinho compartilhado pelos bebês. João Pedro, agora com 5 meses, já se sentava com apoio e engatinhava pela casa, enquanto Sofia, com quase 3 meses, começava a sorrir e balbuciar, especialmente quando via Luísa. Ontem, uma noite de domingo, com Bianca de volta a Recife após o fim de semana e as crianças adormecidas, Gustavo e Luísa sentaram-se na varanda para conversar. A lua cheia refletia-se no mar, criando um caminho prateado sobre as ondas. Tenho pensado muito, começou Gustavo, segurando a mão de Luísa. Sobre nós, sobre o futuro. Luísa sentiu uma pontada de ansiedade. Regina me perguntou ontem qual é oficialmente o seu papel aqui, continuou ele. Se você ainda é a babá da Sofia ou se é algo mais. O que você respondeu? Perguntou Luísa, seu coração acelerando. Disse que precisava conversar com você primeiro. Gustavo se ajeitou na cadeira, virando-se para encará-la diretamente. Luísa, nos últimos 2 meses, você se tornou muito mais do que a babá da minha filha. Você se tornou parte essencial da nossa vida, da minha vida. Você também se tornou essencial para mim, respondeu Luísa suavemente. O que estou tentando dizer é que não faz mais sentido mantermos essa estrutura. Você sendo minha funcionária, recebendo um salário para cuidar de Sofia. Luísa sentiu um nó no estômago. Está me demitindo? Não! Exclamou Gustavo, percebendo como suas palavras soaram. De jeito nenhum. Estou sugerindo que redefinamos nosso relacionamento. Ele respirou fundo. Quero que sejamos um casal de verdade, Luísa. Quero que cuidemos juntos de Sofia e João Pedro, como uma família. Uma família, repetiu Luísa, a palavra reverberando em seu coração. Sei que é um grande passo. E entendo se você precisar de tempo para pensar. Não quero que sinta que está perdendo sua independência ou... Luísa o interrompeu com um beijo. Não preciso de tempo para pensar, sussurrou contra seus lábios. Já somos uma família, Gustavo. Talvez desde aquele primeiro momento no avião. O rosto de Gustavo se iluminou com um sorriso radiante. Então você... Aceita? Sim, respondeu Luísa, rindo de felicidade, mas com uma condição. Qualquer coisa. Quero voltar a estudar enfermagem. Posso cuidar das crianças e da casa, mas preciso também seguir meu sonho profissional. Absolutamente, concordou Gustavo sem hesitação. Na verdade, já andei pesquisando. A Universidade Federal de Pernambuco tem um programa de transferência que aceitaria seus créditos anteriores. Poderíamos contratar uma babá de meio período para ajudar nos dias de aula. Luísa sentiu os olhos marejarem. Você já tinha pensado em tudo isso? Quero que você realize todos os seus sonhos, Luísa, respondeu ele, acariciando seu rosto. Medicina, enfermagem, o
Que você escolher. Estarei ao seu lado, apoiando cada passo. Naquela noite, pela primeira vez, Luísa não voltou para seu quarto. Dormiu nos braços de Gustavo em uma intimidade que transcendia o físico. Era a união de duas almas que haviam encontrado, umas nas outras, um lar. 2 meses depois, a casa em Porto de Galinhas foi palco de uma pequena celebração. Bianca, agora firmemente estabelecida em seu emprego na Tec Brasil, havia trazido consigo um novo namorado, Marcelo, um colega de trabalho. Regina, Dona Célia e Antônio também estavam presentes, assim como os pais de Gustavo, que haviam vindo de São Carlos para conhecer a nora e o netinho. No centro da sala, em um tapete macio, João Pedro, agora com 7 meses, e Sofia, com quase 5, brincavam juntos. João Pedro já engatinhava com desenvoltura, enquanto Sofia começava a se arrastar, determinada a seguir o irmão mais velho. Eles se dão tão bem, comentou a mãe de Gustavo, Dona Cláudia, observando as crianças com ternura, como se realmente fossem irmãos de sangue. Eles são irmãos em todos os sentidos que importam, respondeu Gustavo, trocando um olhar significativo com Luísa. Foi então que Gustavo pediu a atenção de todos. De pé no centro da sala, com Luísa ao seu lado, ele parecia nervoso e emocionado. Quero agradecer a presença de todos vocês, começou. Especialmente meus pais, que viajaram de tão longe para estarem aqui neste momento especial. Que momento especial? Perguntou Bianca, lançando um olhar questionador para a irmã, que apenas sorriu misteriosamente. Há 4 meses minha vida mudou completamente quando encontrei Luísa em um voo para Recife, continuou Gustavo. O que começou como um encontro casual, com ela gentilmente oferecendo ajuda para acalmar Sofia, transformou-se no mais importante relacionamento da minha vida. Ele se virou para encarar Luísa diretamente. Luísa, desde aquele primeiro momento quando você ofereceu amamentar Sofia, senti uma conexão que nunca havia experimentado antes. Nos últimos meses, essa conexão só cresceu e se aprofundou. Você trouxe luz, amor e alegria para nossa casa. Transformou Sofia e a mim em pessoas melhores e nos mostrou o que realmente significa ser uma família. Gustavo pegou a mão de Luísa e, para a surpresa de todos, ajoelhou-se. Não preciso de mais tempo para saber que quero passar o resto da minha vida com você. Quero criar nossos filhos juntos, apoiar seus sonhos e construir um futuro onde cada dia seja uma nova aventura ao seu lado. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um delicado anel de diamante. Luísa Ribeiro, você aceita se casar comigo? A sala ficou em absoluto silêncio. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para o homem ajoelhado à sua frente, o homem que havia transformado sua vida de formas que jamais imaginara possíveis. Sim, respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. Sim, 1000 vezes sim. A sala explodiu em aplausos e congratulações enquanto Gustavo colocava o anel no dedo de Luísa e a erguia nos braços para um beijo apaixonado. João Pedro e Sofia, assustados com a súbita explosão de ruído, começaram a chorar, o que fez todos rirem. Luísa e Gustavo imediatamente pegaram os bebês, acalmando-os em seus braços. De pé, lado a lado, com os filhos aconchegados contra o peito, eles formavam a imagem perfeita do que haviam se tornado. Uma família. Mais tarde, quando todos já haviam se retirado e os bebês dormiam pacificamente, Luísa e Gustavo voltaram à praia. No mesmo local onde haviam tido seu primeiro encontro oficial, sentaram-se na areia para contemplar o mar sob o céu estrelado. Se alguém me dissesse há 4 meses que eu estaria noiva de um CFO de empresa de tecnologia, vivendo em uma mansão em Porto de Galinhas, eu diria que a pessoa estava completamente louca, comentou Luísa, admirando o anel em seu dedo. Se alguém me dissesse que eu encontraria o amor da minha vida em um voo e que ela começaria amamentando minha filha, eu provavelmente teria a mesma reação. Riu Gustavo, abraçando-a pelos ombros. Nossa história não é exatamente convencional, refletiu Luísa. Mas é nossa história, respondeu Gustavo, beijando-a suavemente. E não mudaria nada nela. Luísa encostou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz e plenitude que nunca imaginara possíveis. Sua mente voltou àquele momento no avião,
quando, desesperada e com os seios doloridos de leite, havia tomado a decisão impulsiva de oferecer ajuda a um estranho com um bebê chorando. Às vezes, as decisões mais simples mudam completamente o curso da nossa vida, murmurou ela. Como oferecer leite materno para uma bebê desconhecida? Exatamente. Gustavo sorriu, entrelaçando seus dedos com os dela. Então vamos brindar a essa decisão, e a todas as outras que nos trouxeram até aqui. Sob o céu estrelado de Porto de Galinhas, com o mar sussurrando ao fundo, Luísa e Gustavo selaram seu compromisso com um beijo. Não muito longe dali, na casa iluminada, João Pedro e Sofia dormiam tranquilamente, inconscientes de como suas vidas haviam se entrelaçado de forma extraordinária. 4 destinos, unidos por um simples ato de bondade em um momento de necessidade, formando uma família que nenhum deles jamais poderia ter imaginado, mas que agora parecia absolutamente perfeita e inevitável. Fim da história. Caros ouvintes, esperamos que a história de Luísa e Gustavo tenha tocado seus corações. Se esta jornada de amor, superação e destinos entrelaçados os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram as surpreendentes reviravoltas da vida. O que vocês acharam desse encontro inesperado no avião? Acreditam em destino? Deixem suas opiniões nos comentários. Estamos ansiosos para ler suas reflexões e continuar compartilhando emoções através de nossas histórias.